Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor. Mais um dia nós nos levantamos para ser mais que vencedores em Cristo. Mais um dia nós vencemos em nome de Jesus, né? E estamos aqui em nome de Jesus para mais uma live, né? Hoje é dia 13 de março de 2026, estamos a 373 dias do término da geração da figueira. Isso dá um ano e 13 dias. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui quem está entrando. Paz do Senhor, Jaque, Graça e Paz, Viviane, Edna, boa noite, minha querida irmã. Saudade de você. Boa noite, Jaque. Deus te abençoe, tuas crianças. Rosane, boa noite. Poliana, Shalom. Paz do Senhor, Ângela. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, minha irmã. Jaque, estamos aqui mais um dia exatamente para ser mais que vencedores em Cristo. O pessoal já está até com bronca comigo, né? Porque todo dia de manhã eu fico falando, gente, você não falou ainda não? Então vamos falar junto. Eu levantei para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Tem que... Vocês não vão me esquecer. Boa noite, Márcia. Shalom, amor de Deus. Uma coisa pode ter certeza, vocês não vão me esquecer tão cedo. Shalom, Andréia. Porque todo dia de manhã é a mesma ladainha, né, que eu falo, né? Mas é para não esquecer mesmo, é para não esquecer que nós somos vencedores em Cristo Jesus, né? E em nome de Jesus nós vamos fazer essa live. Irmãos, eu ia hoje e amanhã eu iria terminar o livro de Enoque, mas uma irmã me pediu para eu fazer uma live sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, o meu entendimento sobre a vinda de Jesus. Paz de Deus, Eliane. O meu entendimento, Shalom, Maria Rita, qual é o meu entendimento para a vinda de Jesus? Então eu disse a ela que eu vou fazer a live, eu não sei se ela chegou aí ainda, se ela já chegou, mas você deu boa noite? Eu não vi, Alberto, desculpa, meu irmão, desculpa. Boa noite, Alberto, boa noite. Boa noite, Marisa. Então, eu vou fazer a live sobre o meu entendimento da volta de Jesus. Como que eu entendi a volta de Jesus, né? Como eu disse para vocês, eu desde menina, eu nasci na Igreja Presbiteriana do Brasil. E desde muito novinha, na minha casa, minha mãe sempre falou que Jesus ia voltar. A vida toda. E eu sempre fui assim... eu tinha muito desejo da volta de Jesus, mesmo sendo criancinha pequena. Eu lembro que minha mãe cantava comigo aquele corinho assim, além do céu azul. Foi o primeiro corinho que eu decorei. Além do céu azul, foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo conseguir a vida no porvir, com fé no meu Senhor Jesus. Bem sei que eu de mim nada tenho para dar, mas sei que meu Jesus já me veio salvar. Agora quero eu ter fé no coração, até seu rosto ver além. Então todas as manhãs, desde pequenininha, muito pequena, boa noite, Fatinha. Todas as manhãs a minha mãe arrumava a casa cantando esse corinho para eu decorar. E eu decorei, eu devia ter uns 3 anos de idade. A segunda coisa que ela me fez decorar foi o Salmo 23.
com 4 anos eu falei e decoro o Salmo 23 na frente da igreja. Eu lembro que foi uma festa na igreja, a igreja era pequena, né? E foi aquela festa. A Rutinha tá lá falando, que a irmã Lourdinha ensinou para ela, tá? E eu sempre amei a volta de Jesus, minha vida toda. Eu sempre amei. Aos 6 anos eu tive um sonho, que eu estava aqui em Maringá, com uma amiguinha minha, na esquina da Avenida Brasil, com a Getúlio Vargas, com a Avenida Getúlio Vargas, e eu estava ali com ela, e o céu mudava de cor todo momento, ele ia do cor-de-rosa ao púrpura, e os relâmpagos, os raios que davam eram intensos, e o povo corria muito, corria para um lado e para o outro, e eu ali quietinha, e eu segurava uma caixinha de joias ali, aquela caixinha de joias, e essa minha amiga, a Cristina, falava para mim assim, Rutinha, o que é essa caixinha que você está fazendo, o que está acontecendo? Eu falei, Jesus está voltando. Ela falou assim, e essa caixinha que você tem na mão? Eu falei assim, são as minhas joias que eu vou entregar para Jesus. Paz de Deus, Fabiana. E assim eu acordei. Eu lembro que quando eu levantei, que eu contei para minha mãe, foi um alvoroço. Veio um monte de gente na minha casa para ouvir eu contar. E eu nunca me esqueci desse sonho. Nunca me esqueci. E quando... Pois é, hoje eu descobri, né? Outro dia eu fazendo uma live, eu contando de novo, né? Da caixinha, eu descobri que as minhas joias são vocês. Boa noite, Mila. Já tô, como é que diz, esquentando os motores aqui, tá? Para entrar naquilo que você me pediu, tá? E daí, irmãos, eu descobri numa live que aquelas joias que eu ficava pensando, meu Deus, o que são essas joias? Paz, Val, o que são essas joias, né? E eu lembro que minha mãe, quando escutou eu falando isso, ela falou assim, sabe aquele corinho que diz assim, somos joias preciosas da coroa do Senhor, como joias muito formosas da coroa do Criador, estejamos sempre atentos, esperando o seu voltar. E minha mãe cantava para eu escutar por causa das joias, né? Mas eu fazendo uma das lives aqui, Paz do Senhor, Edivane, Shalom, Vanise, eu descobri que essas joias são vocês. São as joias que estavam na minha caixinha, são as joias que eu vou entregar para ele. Interessante, né? Meus filhos, né? Minhas filhas, no caso, e aqueles que eu tenho pregado a palavra de Deus. Esse dia foi tão interessante, eu gosto muito que passe testemunha de Jeová aqui na frente de casa. Eu amo quando eles vêm aqui. Eles vêm aqui para me evangelizar, né? Na coisa deles, e no final das contas eles saem daqui de boca aberta. Porque eu falo o tempo todo da volta de Jesus. E eles vieram me convidar para uma celebração de Páscoa, né? E eu comecei a falar, pois é, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí eu fui falando, porque eles não acreditam que Jesus é Deus e que Jesus vem em carne. Aí ela falou assim, mas Jesus não vem em carne. Eu falei, vem, porque Jesus é Deus. E ele vem em carne, porque ele vai habitar entre os homens. Você precisa ler a Bíblia, que você vai ver, entendeu? Então eu amo quando eles passam aqui para falar comigo, porque aí eu falo também com eles. Mas vamos lá. Então, contando, por que eu estou contando isso? Porque eu preciso explicar como que eu cheguei na visão que eu tenho hoje do Apocalipse, na visão que eu tenho hoje da volta de Jesus. Eu fui criada como pré-tribulacionista, tá? Na doutrina pré-tribulacionista. Não se falava muito, mas tinha um disco, né? Um disco de vinil na época que se chama A Última Trombeta. E aquele disco, ele é um disco pré-tribulacionista. E a gente tinha na mente da gente aquilo ali. Mas eu fui crescendo, né? Fui ficando mais velha. E eu comecei a ler os livros da Ellen White. Eu comecei a ler os livros da Ellen White. A Ellen White não é pré-tribulacionista. Ela é pós-tribulacionista. Então ela diz... tem muitos erros, mas tem algumas coisas que
que são acertadas, mas ela é totalmente pós-tribulacionista. E eu aderi ao pós-tribulacionismo, porque quando você lê 24 de São Mateus, aquilo ali parece ser tudo pós-tribulacionismo, né? Mas a Bíblia toda, você vai ver outra coisa. Ali ele está dando um resumo de tudo que vai acontecer. Jesus está dando um resumo ali. Mas ele deixa, porque 24 de São Mateus, 13 de São Marcos e 21 de Lucas são a mesma passagem, é a mesma coisa. Cada um coloca numa ótica, cada um pega os pontos que chamou a atenção. Mas Lucas 21:36 diz assim: orai e vigiai em todo o tempo, para que sejais achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas está em pé diante do Filho do Homem. Então presta atenção. E eu, a partir da minha adolescência inteirinha, eu fui pós-tribulacionista. Fui adventista durante 11 anos da minha vida, tá? Participei da igreja adventista há 11 anos. E pra mim era normal, né? Saí das igrejas, né? Saí das igrejas, já faz mais ou menos 15 anos que eu saí da igreja, né? Da instituição. E um dia, quando eu já contei para vocês que Deus falou comigo aqui, sentada nessa mesa, eu estava cortando uma coxa, e Deus falou comigo que o tempo do fim tinha chegado. Isso já tem 12 anos cravados, 12 anos cravados. Era dia 5 de dezembro de 2014. 5 de dezembro de 2014. E eu escutei nitidamente: o tempo do fim chegou. Vem uma grande fome sobre a terra. Espalha isso. Avisa que o tempo do fim chegou. Shalom, Patrícia. E assim eu comecei, já contei, não vou contar detalhado porque senão vai demorar muito. Mas aí vocês já sabem, a maioria do pessoal sabe como é que foi. E um dia eu estava orando aqui no fundo de casa, eu orava toda madrugada, 3 da manhã eu me levantava para orar. Eu fiz isso, irmãos, durante mais ou menos uns 10 anos. Faz 2 anos que eu não saio aqui para orar de madrugada. Eu gosto muito de orar. Mas a minha filha não gosta, ela acha que é perigoso, né? Aquela história toda. E a gente vai ficando mais velha, vai ficando diferente. Mas eu oro toda madrugada. Presta atenção. Um dia eu estava orando aqui fora. E esse versículo nunca foi muito latente na minha mente. Nunca foi muito latente. E de repente, quando eu estava orando, eu ouvi no meu ouvido o seguinte, o versículo: orai e vigiai em todo o tempo, para que sejais achados por digno de não passar por todas essas coisas. Quando falou assim, não passar por todas essas coisas, aí a minha ficha começou a cair. Falei, peraí, então nós estamos lendo errado isso aqui. Então ele diz para não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Quando eu comecei, que eu ouvi esse versículo no meu ouvido, ficou claro para mim que se nós formos achados dignos, nós não vamos passar por todas estas coisas. E aí, irmãos, eu comecei a meditar nisso. E comecei a buscar de Deus que o Senhor me mostrasse o que significava isso, de não passar por todas estas coisas. Porque o tempo inteiro, desde a minha adolescência, eu sabia que nós íamos passar por tudo e íamos estar arrebentados na vinda de Jesus. Boa noite, Lucilene. Entenderam? Nós íamos passar por tudo e íamos estar arrebentados na vinda de Jesus. Aí foi quando eu encontrei o Javier Palacios. Deus me levou até o Javier Palacios. E engraçado que a primeira live que eu assisti dele, ele estava falando sobre este versículo. E aí a minha mente começou a abrir. A minha mente começou a entender. Isso já tem, irmãos, você quer ver?
2017 foi isso. Paz, tio Pan. Foi em 2017 isso. Foi quando eu comecei a escutar ele, que eu achei ele por acaso. Eu não sei nem como que foi Deus que me levou, porque eu nunca escutei nada em espanhol. E de repente ele apareceu para mim, eu falei, meu Deus, eu não falo mais espanhol, mas eu entendo tudo. Eu vou ouvir. E comecei a ouvir, foi bem nessa live dele, exatamente, nada é coincidência, nessa live dele que ele falou o mesmo versículo. E eu estava em oração, porque eu precisava entender esse versículo, e eu não estava entendendo. Eu sabia que o versículo diz que nós não íamos passar por todas estas coisas, mas estaríamos em pé diante do Filho, entendeu? E foi aí que, boa noite, Fernanda, e foi aí que minha mente foi se abrindo. Não foi uma abertura total, não. Hoje eu consigo já fazer Hoje eu consigo fazer, mas depois de quantos anos de estudo que eu estou estudando isso, eu consigo fazer como é que diz? Um fio condutor da volta de Jesus. Entendeu? Boa noite, Meire. Então, para vocês entenderem, por que eu contei tudo isso até aqui? Para você entender como foi que eu cheguei a essa conclusão, tá? Não sou só eu que tenho essa conclusão de jeito nenhum, tá? Mas eu aprendi e Deus foi direcionando conforme eu pedi a Ele para que Ele me mostrasse. E aí, o que foi fazer? Michel Reis sobre o livro Mundo Invisível. Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Aí, o que acontece? Eu comecei a aprender sobre as festas judaicas, porque também a gente não tem conhecimento nas igrejas, né? Pelo menos não tinha, sobre as festas judaicas, né? E aí eu comecei a entender que Jesus veio cumprir as festas, são 7 festas, né? Boa noite, Socorro. 7 festas e Jesus veio cumprir as festas. Jesus ele morre na Páscoa, né? Ele está no seio da terra nos pães ázimos, né? Mas já está passando, né, Cláudia? Nós já estamos na grande tribulação, entendeu? Não, irmã, eles estão entendendo. Eles estão entendendo que já estamos na grande tribulação. Tanto é que o Falcão, agora ele está entrando na linha que eu sou. A geração da figueira. Porque Jesus não deixou semana 70, Jesus não deixou nada disso. Ele deixou a geração da figueira, mais nada. Entendeu? A semana 70 já foi cumprida com Cristo. É só ler Daniel direitinho que vai entender tudo certinho. Semana 70 foi cumprida com Cristo. Ali foi cumprido. Então vamos lá. Jesus morreu na Páscoa. Ele foi colocado no seio da terra, nos pães ázimos. Ele ressuscita nas primícias, na festa das primícias. A igreja é revestida do Espírito Santo em Pentecostes. Lembra? Jesus falou para eles? Não saia de Jerusalém até que de lá vocês sejam revestidos com o Espírito Santo. Então, 4 festas já foram cumpridas. Falta ser cumprida a festa das trombetas. Falta ser cumprida Yom Kippur. Falta ser cumprida os tabernáculos. Cada festa dele é para um tipo de situação. As trombetas é a festa onde vai ser a igreja de Cristo. Yom Kippur é a festa do perdão, é quando Jesus desce no Monte das Oliveiras e vai se reconciliar com os israelitas, com o seu povo Israel. Grande abraço, Aline, para você também, minha irmã. Festa dos Tabernáculos é a única festa que vai ser ainda celebrada em todo o milênio. Por quê? Porque ela só se cumpre depois do julgamento do trono branco. É quando Deus vem habitar entre os homens. Agora, por que dá tanta confusão? Porque as pessoas esquecem das nações que vão passar ao milênio. Muitas das coisas que são faladas na palavra, quando fala nos momentos finais, que Deus vai mandar os seus anjos para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, não é a igreja.
são aquele povo que Deus guardou das nações que vão passar ao milênio. Então vamos lá. Então nós já entendemos que, né, eu entendi. Presta atenção, tudo que eu falo aqui, eu não estou querendo que você acredite. Eu quero que você busque na palavra. Graça e paz, Alexandra. Eu quero que você busque na palavra. Busca aí, para você ver. A gente não pode fazer ginástica mental. O problema do pré e do pós é que há muita ginástica mental. Entenderam? Então a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Raciocinar, tá? A Bíblia foi feita para você raciocinar. Não é feita para você, como é que diz, entender de cara. Não, ela é feita para você pensar, para você meditar, para você buscar Deus, para você pedir ao Espírito Santo interpretação. Então, aquilo que eu, no meu coração, sei, aquilo que Deus me mostrou. Então, vamos lá, para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim, quer ver? Vou pegar minha biblinha velha aqui, que ela, né, eu acho mais fácil. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá, quando Jesus, né? Jesus vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras, certo? E quando Jesus está subindo, eles dizem assim, no versículo 10. 9, vamos pegar do 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, eles estavam com os olhos pregados no céu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Para o Senhor, titia Cici. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, uma promessa. Jesus subiu no Monte das Oliveiras. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Jesus estava com os seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus vai descer com todos os seus santos no Monte das Oliveiras. Está em Zacarias 14. Vamos para Zacarias 14? Vamos lá. Zacarias 14. Diz assim. Então, nós vimos aqui em Atos 1, tá? Que a promessa que os anjos trouxeram para os discípulos é que do mesmo jeito que eles viram Jesus subir, eles vão ver Jesus descer. Aliás, eles vão ver não. Jesus vai descer do mesmo jeito que subiu. Então, olha aqui. No versículo 4, vamos começar do versículo 2. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Esse ajuntar todas as nações aqui, irmãos, é a batalha de Gog e Magog, tá? Ela já começou. Ela começou as nações a serem formadas. Isso que está acontecendo aí já é o prenúncio da batalha de Gog e Magog. Presta atenção. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá da onde? E pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel.
E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Esse terremoto nos dias de Uzias é um terremoto que ele dá a cada 100 anos em Israel. Existe um terremoto que a cada 100 anos dá em Israel. E esse terremoto está para ser dado, eles estão aguardando lá esse terremoto. E eles têm, a estatística dele é que morra em torno de 7.000 pessoas nesse terremoto. Presta atenção. Isso são dados, porque, irmãos, presta atenção numa coisa. Tudo que se relaciona à volta de Jesus, você tem que olhar para Jerusalém. Você tem que olhar para Israel, o que está acontecendo em Israel. Israel é o umbigo do mundo. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, Israel tem o problema que não é israelita que está lá. Não importa se é ou se não é, porque existe uma promessa de Noé para Jafé. A promessa de Noé, aliás, a promessa não, a bênção de Noé para Jafé é o seguinte, é que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Quem é Sem? Sem é o pai de Eber, que Eber é o pai, como é que diz, do pessoal que vem de Abraão. Abraão é descendente deles. Eu agora não tenho aqui a Eber, porque é o Hebreus, né? Abraão é descendente de Eber. Entenderam? Então, existe essa profecia. Esse povo que domina Israel hoje, são os judeus que não são judeus. Que Jesus fala sobre eles, lá em Apocalipse, mas são sinagoga de Satanás. Eles que formaram a segunda grande G para matar os verdadeiros judeus. Matar os verdadeiros israelitas. Presta atenção, nós temos que entender as coisas. Mas, irmã Ruth, Deus pode usar eles? Claro que pode. Deus pode. Eles estão lá. Deus não... Escuta bem, Jesus quando nasceu, quem que regia Israel? Império Romano, e quem que era o rei lá? Herodes, era um edomita. Como Trump, é um edomita. Entenderam? Presta atenção, gente. Então, olha bem isso aqui. O povo que vive em Jerusalém, o povo que vive em Israel, a maioria deles são judeus verdadeiros. Não são judeus falsificados. São verdadeiros. Mas estão no domínio de jafetistas. Entenderam? Porque ao norte de Jerusalém, a tribo de Jafé avançou. No intermeio ali de Jerusalém, na região de Jerusalém de Israel, foram os semitas. Na África, foram os filhos de Cão. Então a gente precisa ter isso em mente para poder entender o que está acontecendo. Mas o umbigo do mundo nunca deixou de ser Jerusalém. O Monte Santo do Senhor é Jerusalém. E aqui está dizendo o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica de frente para o Monte Santo do Senhor. Então tá. Espero que vocês estejam entendendo o meu raciocínio. Se não entender, por favor, pergunta. Tá bom? Pergunta. Então vamos lá. Então nós já vimos que Jesus ascendeu ao céu, os anjos desceram e disseram que do mesmo jeito que eles viram ele ir, ele ia voltar. E confirma em Zacarias 14 a vinda de Jesus com todos os seus santos. Então ele estava, não haverá proteção para o governo de lá. Para o governo não, vai haver proteção para o povo. O povo sim. O povo vai haver proteção. Entenderam? A gente tem que observar as coisas. O povo que está ali, a maioria do povo que está ali são verdadeiros. Agora, o regime que está ali não são. São jafetistas, tá? Então vamos lá. Então nós já vimos que o Senhor pelejará sobre o seu povo, né? Aqui, e acontecerá naquele dia, no versículo 6, que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. É o dia do Senhor. Um dia... Só um pouquinho, gente, só um minuto. Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, e naquele dia também acontecerá
que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade para até o mar ocidental, no estio do inverno. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Aqui é quando a 7ª trombeta é tocada. Presta atenção. A 7ª trombeta não é a trombeta do arrebatamento. Não, a 7ª trombeta, vamos lá em Apocalipse 11. Apocalipse 11. Se eu estiver me atrapalhando para explicar, gente, por favor, fala aí que eu volto atrás, tá? Apocalipse 11 mostra a trombeta que fala aqui em Zacarias, olha. Apocalipse 11, a 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes. Presta atenção. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para todo sempre. Então, presta atenção. A 7ª trombeta não é a trombeta de arrebatamento. Não é a trombeta onde Jesus vai chamar a sua igreja. Não. Ela é a trombeta que avisa ao mundo, avisa todo o espaço que Jesus vem vindo assumir o seu reino. Não é a trombeta do arrebatamento. Não, não é. Aqui não diz isso. Aqui diz, olha aqui, ó. Os reinos do mundo vêm a nascer de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto. É momento de adoração. Shalom, Maranata, vem Yeshua. Então aqui, Apocalipse 11 está complementando 14 de Zacarias, que é esse tempo aqui. Como 38 de Ezequiel complementa aqui a batalha que vai culminar nisso daqui. É a batalha que vai culminar aqui. É muito interessante estudar milênio, porque estudando milênio, você consegue entender muita coisa que você não entendia. Entendeu? Presta atenção. Olha aqui. Então, vamos lá. Então, nós já vimos que Jesus, ele não vem na festa de Yom Kippur para a igreja. Jesus vai vir numa festa das trombetas para a igreja. Ao toque da última trombeta, vamos ver o que Paulo diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Bom, outra coisa, antes disso. 1 Tessalonicenses, vamos por etapa, né? 1:10 diz que nós não fomos feitos para a ira. Você quer ver uma coisa? Olha aqui. 1 Tessalonicenses e Apocalipse também fala disso. Lá nas cartas. Deixa eu achar aqui o Tessalonicenses. Filipenses, Tessalonicenses, aqui. 1 Tessalonicenses 1:10, diz assim: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Tá aqui, ó. Nos livra da ira futura. Deixa eu achar aqui Apocalipse, acho que 3. Deixa eu ver aqui, que esse aqui eu não anotei. Apocalipse 3, na igreja de Filadélfia, diz assim. Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Olha aqui, aqui fala da sinagoga de Satanás. O que está lá em Israel hoje é sinagoga de Satanás, na regência de Israel, tá? É a sinagoga de Satanás. Eis que farei que venham e adorem prostrados teus pés. Como guardaste a palavra da minha paciência, capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse. Presta atenção. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Que hora que é essa da tentação? É a hora do sofrimento da terra, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Meus irmãos, se nós formos como a igreja de Filadélfia, o Senhor vai nos livrar da ira. Ele não vai nos livrar da grande tribulação. Ele vai nos livrar da ira. Aí é que entra o arrebatamento da igreja. Presta atenção. Vamos agora 4 de 1 Tessalonicenses. Eu vou ler do versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança.
Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto é pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Presta atenção. Os que estivermos vivos não vão preceder os que dormem, os que estão mortos, né? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Presta atenção agora. É agora que está o fecho. Lá na 7ª trombeta é a trombeta que o anjo toca. Escuta isso. A 7ª trombeta de Apocalipse, que o pessoal diz que vai ser a trombeta que vai haver o arrebatamento, ou Jesus está vindo a segunda vez, e realmente na segunda vez é lá. Mas não é a trombeta que ele vai chamar a igreja, não. É essa trombeta aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aquela trombeta foi dada para 7 anjos. Essa trombeta é a trombeta de Deus, é uma trombeta especial. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que morreram, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Por que você acha que está caindo estrelas do céu? A Bíblia diz que as estrelas do céu vão cair. Você está achando que estrela do céu são esses astros? Não. Vai cair as potestades que estão no ar. Elas estão caindo na terra. Porque Satanás perdeu o lugar dele no céu. Ele e os seus asseclas perderam o lugar dele no céu. Não podem viver na terra porque a terra foi dada aos homens. Então eles estão nos ares, nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais, elas vão ficar limpas para o encontro da noiva com o cordeiro. Como que a senhora sabe disso? Meu irmão, como é que pode estar o poder de Deus aonde está o diabo? A Bíblia diz que as estrelas vão cair do céu. Essas estrelas lá em Jó fala. Que Deus, quando criou a terra, diz que as estrelas cantavam alegremente. Que estrelas que ele está falando? De anjos. Então, quando você olha, muitas estrelas que estão aí no céu são cativeiros de anjos. Nós temos a ponta da Torre de Babel que está aí no céu, que nós já lemos no livro dos justos. Que é onde o Elon Musk vai. Marte, onde Elon Musk vai, que ele quer ir, é lá. É nessa ponta da Torre de Babel. É só você pegar o livro dos justos e ler. Não estou falando abobrinha nenhuma, estou falando que está... E o livro dos justos fala dele na Bíblia. Tá entendendo? Então, esses anjos que estão aí no céu, essas potestades que estão no céu, elas vão cair todas, elas já estão caindo. E nós, por isso, o mundo espiritual vai se desenrolar. Porque as regiões celestiais vão ficar limpas de toda sorte de anjo caído que tenha. Presta atenção, eles estão descendo para a terra para a batalha final. Por isso, Elon Musk está fabricando um monte de robô. Por isso a China está fabricando um monte de robô, um exército de robôs. Por quê? Porque ali vai ser habitação de demônios, vai ser nem de demônios, vai ser habitação de anjos caídos, anjos de potente, de, como é que fala? De energia feroz no corpo. Tá entendendo? E tem que ser de silício para poder aguentar a situação. Um corpo como o nosso estoura. Estoura, não aguenta. Então você vai, como é que a gente vai pensando tudo isso? A gente vai juntando uma coisa com a outra. Os conhecimentos que a gente vai adquirindo e a gente vai vendo, vai se ligando uma coisa na outra. Agora, eu não estou falando para você acreditar em mim. Todo mundo é livre para crer quanto você quiser. Eu estou passando aqui a minha maneira de ver aquilo que eu sinto que é. Por isso eu contei como foi o início da minha
da minha experiência com o Novo Testamento, aliás, com a escatologia, né? Eu não sou formada em nada disso, tá? Mas a minha experiência da leitura da palavra de Deus, desde criança que eu estudo isso. Então, a trombeta de Deus, que vai chamar a igreja de Cristo, não é a mesma trombeta de 7 de Apocalipse. Aliás, de 11 de Apocalipse. A 7ª trombeta, não é a mesma. Vai ser voz de arcanjo. Nós vamos ouvir eu acredito, presta atenção, graça e paz, Clara. Eu acredito que você vai ouvir o teu nome ser chamado com o som de trombeta. Você vai ouvir Clara, tatá. Nesse tatá, você vai ouvir o seu nome ser chamado. Eu acredito isso, eu acredito. Porque aqui fala voz de arcanjo. E com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e estaremos sempre com o Senhor. Presta atenção, estaremos sempre com o Senhor. Até aqui deu para entender? Alguém tem alguma dúvida da maneira que eu raciocino? Tá? Da maneira que eu raciocino. Eu estou passando aqui a minha maneira de raciocinar. Mas, irmã Ruth, mas todo mundo fala que vai ser no final de tudo. Pois é, mas a Bíblia diz que nós não fomos feitos para ira. Nós vamos passar a grande tribulação. Mas eu acredito que os ais começam a ira de Deus. Nessa ira nós não vamos passar. Nessa ira não vamos passar. Agora, como que eu entendo isso? Presta atenção aqui. Em João 20, vamos lá para João 20, Evangelho de João, capítulo 20. Você quer ver uma coisa que interessante aqui? Olha isso. Diz assim, 20 de João, capítulo 17. Desculpa, gente, falei errado. Disse-lhe Jesus, né? Maria Madalena se encontrou com Jesus, né? Ela disse assim: disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando de ser o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu levaste o corpo do meu Senhor, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então presta bastante atenção. Jesus, antes de se encontrar com os discípulos, as trombetas serão, sim, depois de todos os seres abertos. No 7º selo, as trombetas começam a ser tocadas. Presta atenção aqui, gente, presta atenção. Jesus, quando encontra Maria Madalena, ele não tinha encontrado os outros discípulos. E ele avisou para ela que ele tinha que subir para o pai dele. Ele tinha que se apresentar diante do pai. É interessante observar isso daqui. Eu lendo isso daqui, eu fiquei meditando. Eu falei, mas por quê, né? Depois ele vem, ele não deixa que Maria Madalena toque nele, porque ele ainda não tinha se apresentado para o pai. Ele só vai deixar que toque ele depois disso. Aí você lendo mais aqui embaixo, ó, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o meu Espírito. Aqueles a quem perdoardes os pecados, aí, serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vamos, o Senhor. Ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos,
e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus disse para Maria Madalena: não me toques, eu ainda não subi ao meu Pai. Agora vamos para Apocalipse 7, versículo 8. Presta atenção nisso aqui. Apocalipse 7, versículo 8. Jesus, tudo que Jesus fez, porque Jesus é o nosso irmão mais velho, certo? Tudo se cumpriu nele. Ele venceu a morte por nós. Ele verteu o sangue para nos salvar. Então, tudo aquilo que aconteceu com ele, nós estamos vendo que acontece com a igreja. Presta atenção. Jesus estava com os discípulos quando ele foi recebido no Monte das Oliveiras, ele foi subindo. Os anjos vieram avisaram que do mesmo jeito que ele subiu, ele ia descer. Do mesmo jeito e no mesmo lugar. E agora em Zacarias diz que ele vem com todos os seus santos e põe os seus pés no Monte das Oliveiras. Aonde estavam os pés de Jesus quando subiu? No Monte das Oliveiras. Então, quer dizer, você percebe que há uma certa ordem nas coisas. Então, vamos ler aqui, ó. Shalom, Luciana. Não estou no final, não. Tô nos 60%. Olha aqui, ó. 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Quer dizer, é uma grande multidão, ninguém podia contar, de tribos, línguas, de povos. Era muita gente. Presta atenção nisso aqui. E eles trajavam vestes brancas, quer dizer, vestes de justiça. E eles tinham palmas, quer dizer, Jesus, na entrada triunfal de Jerusalém, o povo colocava palmas nas ruas, né? Para ele passar, bendito que venha em nome do Senhor, não é isso? Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono. Então é uma festa dessa gente, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. E eles estão diante de quem? Do Todo-Poderoso. Eles estão se apresentando para o Todo-Poderoso. Olha aqui, ó. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, falou para João, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? Disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Irmãos, presta atenção. Se Jesus for como os pós-tribulacionistas dizem, que nós vamos passar por tudo, pela ira por tudo, e nós vamos ver Jesus voltar, não vai dar tempo de fazer a apresentação diante de Deus.
Jesus vai apresentar a noiva diante do Pai. Porque o Pai só vai descer para a terra depois do milênio. E aqui nós estamos na sala do trono. É a sala de comando de Deus, de todas as operações que há na terra. É só você começar a ligar as situações e você vê que Jesus se apresentou diante de Deus e agora Jesus leva a sua igreja, a sua noiva, para se apresentar diante do Pai. Ele leva a sua noiva para se apresentar diante do Pai. E essa noiva apresentada diante do Senhor, ela vai vir junto com Cristo para assumir o reino desse mundo, o reino milenar de Jesus. As pessoas pregam a vinda de Cristo, mas não pregam o reino milenar. Nós temos que entender o reino milenar também, para poder entender os acontecimentos da vinda. Entenderam? Nós temos que entender o reino milenar de Jesus. As nações que vão entrar no reino milenar, que não são nações que aceitaram Jesus, mas elas lutaram contra a besta, contra o falso profeta, contra o anticristo. Quando teve a campanha, né, do trocinho no braço, vocês repararam quantos médicos foram contra? Quantos médicos lutaram pelo sistema? Quantas pessoas, quantos de nós lutamos para avisar que não tomasse essa porcaria? Vocês estão lembrados disso? Vocês lembram que as famílias se dividiram? Vocês estão lembrados disso? Então, esse espírito de verdade, presta atenção, esse espírito de verdade, existem pessoas que têm dentro de si esse espírito. Elas não têm o Criador dentro delas porque elas não conseguem entender. Elas não conseguem compreender exatamente o que é a Bíblia. Ela sabe que tem alguma coisa, ela sabe que... Mas ela não consegue entender, ela não consegue entregar a vida para Cristo, mas ela vive na verdade, ela luta pela verdade. E Deus é justo. Deus é justo. E Ele vai fazer o quê? Ele vai levar essas pessoas para o milênio. O milênio de Cristo, são as nações. Nós, a igreja, vamos ser reis e sacerdotes no milênio. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender. Quando fala que ele vai mandar os seus anjos buscarem os escolhidos, ele não está falando da igreja. Não, ele está falando desse povo. Ele está falando desse povo que vai estar escondido nos confins da terra. De todas as coisas, Deus vai guardar eles. Como vai guardar o povo de Israel também, os verdadeiros israelitas vão ser guardados por Cristo. Eles vão adentrar o milênio. Eles vão vir a vinda de Jesus. E vai ressuscitar nesse momento aqueles que traspassaram a Cristo. Presta atenção. Aí você vai para Isaías 24. Eu não vou ler aqui agora. Mas se você ler Isaías 24 no final, você vai ver que Jesus na sua vinda, na segunda vinda, quando ele puser o pé no Monte das Oliveiras, até as cobras vão trabalhar para Deus. Porque as cobras vão entrar nos bunkers dos grandes desse mundo e vão retirar eles de dentro dos bunkers, para que eles vejam a Jesus Cristo, para que eles vejam a glória de Deus e toda a sua igreja vestida de branco, com palma nas mãos, em cavalos brancos, que vem vindo do céu. Isso daí, irmãos, não vai ser assim no estalar de dedo, não. Eles vão ver. Eles vão ver vir Jesus nas nuvens. Toda a terra vai parar. Vai ver ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Por isso a terra é plana. Não tem como ser uma terra redonda. Não tem, porque a palavra de Deus é clara. Todo olho o verá. E ele vem com toda a sua igreja. Com toda a sua igreja. Irmãos, eu não sei se a irmã que me pediu deu para entender o que eu estou falando aqui, né? Se deu para vocês entenderem, entendeu? É exatamente, todo joelho se dobrará e confessará. Tem um livro apócrifo que fala sobre isso. Eu li no livro de Enoque, né? Nós lemos isso aí. Que eles vão pedir perdão a Deus, mas não vai ter mais perdão, entendeu?
Pois é, quatro cantos é quadrado e não redondo. Não, a Terra não é quadrada, a Terra é um círculo, né? Mas tem 4 cantos, 4 pontos cardeais, né? Então são os pontos cardeais, né? Presta atenção, meus irmãos. Então, o que nós temos que fazer para estar com Cristo? Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não seja rebelde. Sabe por quê? Rebeldia é pecado de feitiçaria. A pessoa que se rebela contra a palavra de Deus, ela entra no pecado de feitiçaria. A pessoa que não cumpre os mandamentos de Deus e não guarda a fé de Jesus, ela faz parte da rebelião. Não se esqueça, o maior rebelde que houve no mundo foi Nimrod. Nimrod foi um dos homens mais rebeldes que o mundo teve. Foi o primeiro anticristo do mundo. Primeiro abominável do mundo. E esse pecado dele é pecado de feitiçaria, e é o pecado que está abrangendo a terra, que está soterrando a terra, é o pecado da rebelião, o pecado da feitiçaria. Olha aí como é que falam? Se vocês observarem os desfiles de moda, né, que eram tão bonitos antigamente, né? Hoje é um ritual de magia, é um ritual satânico, entendeu? É um ritual satânico. Então, meus irmãos, vai valer a pena passar pelo que tiver que passar e estar com Cristo na glória. Nós vamos estar no meio da grande multidão que veio da grande tribulação. Mas, irmã Ruth, esse povo todo já passou pela grande tribulação? Claro que sim, todo mundo passa pela grande tribulação. A grande tribulação, meu irmão, não é exclusiva desse momento agora. Agora vai chegar para toda a terra, porque vem a ira. A grande tribulação, realmente, ela vai culminar na ira de Deus. Ela vai aumentando, é que nem o caldeirão fervente, né? O caldeirão, quando ferve, ele vai fervendo aos poucos. Ele vai fervendo, Deus vai dando chance para se converter, e o caldeirão está fervendo. Aqueles que se convertem saem fora do caldeirão. Mas aqueles que não se convertem vão ser queimados. Vão para o lago de fogo e enxofre. Um lago de fogo e enxofre é água fervente. Entenderam? É água fervente. Então, meu irmão, é hora de você buscar com todo o teu coração a palavra de Deus. É hora de você ser fiel até a morte, para que o Senhor te dê a coroa da vida eterna, né? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Então, meus irmãos, é a maneira como eu entendo a vinda de Jesus, é o que eu estou falando aqui para vocês. Mas eu fui terminar de entender a vida de Jesus da maneira que eu falo, foi quando eu comecei a estudar o milênio. Aí sim. Aí parece que abriu para eu entender. A senhora acha que a senhora pode estar errada? Posso estar errada. Mas pelo que eu leio na palavra, é o que dá a entender isso aqui. Eu não estou aqui fazendo ginástica mental, semana 70, não. Jesus deixou para nós uma coisa, a geração da figueira. Foi só isso que ele deixou. Você não vai encontrar Jesus falando da semana 70. Você não vai encontrar nada disso. Ele cita Daniel quando fala do conhecimento. Mas ele não fala de outra coisa, porque a semana 70 quem cumpre é ele, né? O Messias foi cortado, né? O Messias foi cortado, foi morto na semana 70. O templo já caiu, né? Pode ser que reconstruam? Pode, não sei se vão reconstruir, não sei, né? A gente não sabe, eu na minha maneira de crer, não. Mas se reconstruir, você pode ter certeza que ali não tem nada de Deus. Ali não é mais o espaço sagrado. Ali é para espaço abominável. Abominável. Se reconstruírem, é um espaço abominável. Então, meu irmão, é o seguinte, vamos nos apegar ao Senhor, porque nós temos um encontro marcado nos portões celestiais, né? Nós temos um encontro para a gente se conhecer lá no céu, né? Lá na hora que nós formos nos apresentar ao Senhor, né? A igreja do Cordeiro. O Cordeiro vai nos levar para nos apresentar diante do Pai, né? Com vestes brancas, vestes de linho fino, justiça. E eu quero conhecer cada um dos meus irmãos lá, porque eu creio, pela fé em Jesus, que eu estarei lá, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando,
bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra nos dá alegria. A tua palavra nos enche de esperança. A tua palavra nos leva a sonhar com algo maravilhoso que é a vida eterna. Senhor, eu te peço que cada irmão meu possa refletir, que possa vislumbrar a volta de Jesus, que ele possa se ver em cima daqueles cavalos, descendo com Cristo, nas nuvens, cavalgando, ele escrito na sua perna, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e chegando no Monte das Oliveiras e vindo devagar. E ele vem devagar e o povo da terra vai estremecer, e os grandes e famosos vão entrar pelas cavernas para se esconder, mas as cobras estarão lá para tirar eles de lá de dentro. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda a ser perseverantes, nos ajuda a estar diante da tua presença. Nós te louvamos, nós te bendizemos, no nome honrado de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Tem um hino que fala assim, eu quero ver mamãe, estar com ela no jardim, e os dias idos lembrarei com amor. Queridos, quero vê-los quais partiram antes sim, mas quero ver primeiro Salvador. Primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro Salvador. Então nós vamos ver primeiro Salvador, depois nós vamos nos abraçar. Lembra que vocês têm um compromisso comigo, hein? Lembra que vocês têm um compromisso comigo. Da gente se encontrar nos portões celestiais, tá? Porque a palavra de Deus diz, de graça recebei, de graça dai. Eu tô vendo aí, né, todo mundo para falar um pouquinho o que eu falo. Estão cobrando aí do povo, e eu fico aterrorizada de ver isso, né? Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor é aquele que é o meu marido, é aquele que me sustenta, é aquele que nunca me deixou desamparada. Então eu, com uma alegria na minha alma, venho compartilhar as pequenas impressões que eu tenho da palavra do Senhor para você, meu irmão. Mas você tem um compromisso comigo, hein? Eu quero te ver lá, porque eu vou estar lá em nome de Jesus. E nós temos um compromisso marcado, entendeu? Deixa eu colocar, irmã, então quando chegarmos lá, divide a conversa que a senhora vai ter com Deus, porque senão vamos esperar muito. Verdade. É isso aí, então nós vamos nos encontrar lá, hein? Nós vamos nos encontrar lá. Gente, eu me encho de alegria, eu fico numa emoção tão grande de falar da vinda de Jesus que, sabe, isso me dá sabe, é uma sensação que não dá para falar para vocês. Não dá para falar. É maravilhosa, parece que eu tô subindo, parece que eu tô cantando aleluia de renda, eu subindo. A sensação que eu tenho é essa. Mas é isso aí, fiquem na graça de Jesus, que vocês possam sonhar com a volta de Cristo, porque vai ser maravilhosa. A volta de Jesus vai ser tremenda. Não larguem das vestes de Jesus, não retrocedam, porque se você retroceder, a alma do Senhor não tem prazer contigo, entendeu? Não tem prazer. Vamos firmes, aconteça o que acontecer, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos ser como a mulher de Ló, nós vamos seguir em frente, aconteça o que acontecer. Nós estaremos nos portões celestiais, nós vamos abraçar a Cristo. Eu quero ver Cristo voltando em glória. Eu quero ver o seu amor em nossas vidas. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.